Olá, tudo bem? Vamos falar de liderança e vamos usar algumas ideias tiradas dessa obra clássica que é a Odisseia de Homero. Algumas lições simples, mas que podem aportar, trazer alguns princípios importantes. O meu subtema é como chegar. A Odisseia de Homero é uma das principais obras literárias da Grécia Antiga, século VIII a.C., e é um poema que relata as aventuras e o regresso de Ulisses, depois da sua estrondosa vitória na Guerra de Troia. Ulisses levou 10 anos em várias aventuras épicas até chegar ao seu palácio na ilha grega de Ítaca. Ora, estando há 10 anos longe de casa, os habitantes acreditavam que Ulisses teria morrido e um grupo de jovens pôs na cabeça que era preciso substituí-lo no trono. Assentaram arraiais no palácio de Ulisses, como se estivessem em casa, e achavam que a rainha Penélope, a esposa de Ulisses, deveria casar-se com um deles. Ora, queriam que Penélope escolhesse, mas durante todos esses anos ela arranjou um estratagema para, digamos, protelar e empurrar para a frente essa decisão. Ela prometeu tomar a decisão de casar com um deles assim que ela terminasse uma tapeçaria que estava a fazer. Só que ela, para atrasar sine die, sabe-se lá para quando, essa decisão, ela desmanchava de noite, às escondidas, aquilo que ela ia fazendo de dia. Ora, uma manhã, depois de alguns factos que não vêm agora ao caso, Penélope fez uma grande reunião na sala do trono e declarou que só casaria com um homem que fosse tão valente e valoroso quanto o seu desaparecido Ulisses. E ela propôs uma prova. Ficaria com aquele que fosse capaz de usar o arco do herói e de fazer pontaria com tanta exatidão que a flecha atravessasse os orifícios que estavam em 12 lâminas de machado alinhadas. Os pretendentes bem tentaram, mas nenhum deles conseguiu sequer retesar o arco de Ulisses. Ora, regressado à ilha, sem que ninguém do palácio o soubesse, Ulisses também estava nessa manhã presente nesse concurso, mas disfarçado de um repugnante mendigo, e pediu que o deixassem participar do concurso. Claro, foi uma gargalhada geral, toda a gente a rir das pretensões deste pobre mendigo, vagabundo, humilharam-no, chegaram a agredi-lo na sua própria casa, mas Ulisses, mantendo uma calma imperturbável, pegou o arco, ajustou a flecha, retesou a arma sem esforço e atirou. A flecha atravessou os 12 círculos das lâminas de ferro. Depois do caso arrumado, relativamente aos pretendentes, Ulisses voltou a viver com a esposa Penélope e o filho Telêmaco. E Ítaca, a ilha e o palácio finalmente ficaram em paz. Ora, nesta chegada de Ulisses para assumir a sua posição, e por isso eu chamo este vídeo sobre liderança, o subtítulo chamo-lhe A Chegada, repetindo, nesta chegada de Ulisses para assumir a sua posição e resgatar a sua liderança, há 3 lições para quem quer chegar a um mercado de trabalho, a um contexto, a um ambiente, a um universo de trabalho. Há 3 lições para quem quer chegar e quer fazer 3 coisas. Claro, todos nós, ao chegar, queremos impor a nossa presença, implantar a nossa atividade e queremos implementar a nossa liderança. Ora, das 3 lições, a primeira é esta. Nem toda a gente está pronta a receber-nos. É por isso que Ulisses se disfarçou. Nem toda a gente estava pronta a recebê-lo. E essa aceitação, quando alguém chega a um contexto novo, a um novo produto, a uma nova empresa, a um novo mercado de trabalho, a um novo ambiente de expansão da sua atividade, quando alguém chega, não é necessariamente bem-vindo, e essa aceitação muitas vezes vem de quem menos se espera. No caso de Ulisses,
quando ele chegou ao palácio naquela manhã, disfarçado de mendigo, estava lá um cão à porta do palácio. Era o seu cão, que não o via há 10 anos, e o cão aproximou-se de Ulisses, começou a farejar e finalmente reconheceu Ulisses. Fez uma festa, saltou, muito entusiasmado, e com tanta emoção o cão acabou por morrer. Mas veja bem que Ulisses foi reconhecido, aceite, por um cão. Depois, quando quando entrou no palácio, claro, fizeram-lhe as honras de boas-vindas, como era costume na hospitalidade daquele tempo, e uma criada veio e lavou-lhe os pés. Só que enquanto lavava os pés a Ulisses, a criada notou que havia uma cicatriz no pé. Era a cicatriz de Ulisses. A criada reconheceu, e ele pediu que ela guardasse silêncio e não exteriorizasse a sua descoberta e a sua surpresa. Então veja que, bem, nem Penélope, a esposa de Ulisses, num primeiro momento, reconheceu ou aceitou Ulisses. De facto, houve algumas provas que ele pelas quais teve de passar para provar a ela, Penélope, que ele era mesmo o marido dela. Então veja que a aceitação vem de quem menos se espera. E muitas vezes a rejeição de quem mais se esperava a aceitação. É curioso que no caso da criada de Ulisses, ela reconheceu pela cicatriz. E sabe que geralmente conhece-nos e aceita-nos quem conhece as nossas cicatrizes. As marcas visíveis daquilo pelo qual passamos ou temos vindo a passar na vida. São essas pessoas que conhecem as nossas cicatrizes que mais facilmente nos reconhecem e nos aceitam. A segunda ideia de hoje é que é preciso uma gestão de cada momento. Nem devagar demais, nem depressa demais. Quando a pessoa chega, não pode atrasar-se, nem precipitar-se na chegada. Como nós dizemos em português, não te adiantes nem te atrases se queres ser um bom relógio. Tudo tem de ser feito no tempo certo. Ulisses fez passar por mendigo. Para quê? Para ter tempo e espaço para construir a sua chegada, para poder-se, entre aspas, para poder insinuar-se, entre aspas, em todo o contexto e poder finalmente ter o seu momento final. Como cantam os santos e pecadores, o momento final, aquele momento de ataque final. É preciso gerir muito bem cada momento e gerir não só o momento, mas também o espaço. Os hebreus, na tradição bíblica, diz que os hebreus não podiam abrir muitas frentes de batalha quando estavam na conquista da terra que lhes havia sido prometida. Dizia eu, não podiam abrir muitas frentes de batalha, diz o texto, para que não se multiplicassem os seus inimigos. Então há aqui uma gestão que é preciso ter cuidado a fazer ao chegar. Quando a pessoa chega e quando sentir que deve lançar-se, então deve tomar atenção àquilo que na aeronáutica é chamado o ângulo de ataque. Há dias eu estava a ler acerca de aerodinâmica e estava a ler acerca do ângulo da asa relativamente ao vento. E é esse ângulo da asa que determina se a aeronave sobe ou cai. Então, se não houver ângulo de ataque, a aeronave nunca descola. E se o ângulo de ataque relativamente ao vento for exagerado, o avião cai. Então, qual é o nosso ângulo de ataque? O que é o ângulo de ataque? São as nossas estratégias de ação? São as nossas decisões? Os nossos procedimentos? É tudo aquilo que vamos fazer de forma a ter a certeza que no momento certo a nossa chegada vai servir para levantar voo. É preciso muito discernimento, equilíbrio, bom senso quanto ao que fazer, quando fazer, para ter a certeza que vai ser mesmo bem sucedido. Temos visto empresas que muitas vezes chegam com grande estrondo e acabam saindo e fechando sem ninguém dar por isso. Como nós dizemos em português,
entradas de leão e saídas de sendeiro. A terceira coisa a tomarem atenção, repetindo a primeira, nem toda a gente está pronta a receber-nos. A segunda, é preciso uma gestão de cada momento. E, finalmente, não podemos falhar no momento crítico. Veja que quando Ulisses pegou no arco e na flecha, aquele era o seu momento crítico. A palavra crise, no grego, quer dizer momento oportuno, ou momento de mudança. É o que crise quer dizer. E momento crítico é aquele momento oportuno, aquele momento que não pode, ou que pode nunca vir a repetir-se. Então, não podemos falhar no momento crítico. Haverá aquele momento em que finalmente vamos apresentar-nos, e esse é o momento do tudo ou nada. É o momento para ganhar credibilidade e ganhar autoridade. É preciso não falhar, assim como Ulisses não falhou quando ele lançou a flecha, é preciso não falhar no momento crítico. Tem que estar tudo organizado, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista psicológico. Tudo tem de estar alinhado e pronto para aquele momento crítico. Dizemos nós que não há segunda oportunidade para criar uma boa primeira impressão. Então ficam aqui hoje estas 3 ideias acerca de como chegar, e no próximo vídeo eu vou falar de 4 aspectos que têm a ver com o que fazer, sobre 4 aspectos acerca daquilo que é importante ao nós vivermos o nosso momento crítico. Um abraço e até lá.